Olá, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Angola. Hoje gostava de falar da vossa fé, da nossa fé, da vontade que nós temos de resolver aqueles que são os nossos problemas, de auxiliarmos quem os tem de resolver, quem tem a responsabilidade de resolver cada uma das nossas macas. E não só nós saltarmos de galho em galho a criticarmos por criticar. Todas as críticas são válidas, sempre que sejam de modo construtivo. Os médicos saíram à rua no passado sábado para reivindicarem sobre a forma como o seu colega, o médico pediatra Silvio Dalla, encontrou a morte. Por outro lado, havia um outro grupo que foi à busca de assinaturas de vários cidadãos. E esses cidadãos estão todos unidos para que se reparasse, e tão logo essa reação popular começou, quem nos dirige reagiu e agiu imediatamente. Corrigiu. A nossa fé, a minha fé, a sua, é de que nós tenhamos, nos próximos tempos, uma polícia mais bem preparada. Alguém que seja capaz de resolver os problemas das pessoas, dos cidadãos que estão aflitos e que não atrapalhe a vida de outros. Não atrapalhar, significando não ser o próprio polícia o centro das atenções. Não é para isso. Imaginem vocês que a semana passada, um determinado cidadão está parado num sítio e, quando se concentra bem, vê que o seu carro que fora roubado estava a ser conduzido por um polícia. Mas isso é verídico. Imediatamente, o homem pôs-se a correr, meteu-se à frente do carro, e aquilo, o polícia travou, saiu do carro, da viatura, aquilo chamou a atenção de um polícia de trânsito, e o homem bateu e disse que não saía dali sem que fosse lá parar um patrulheiro, alguém da polícia, porque ele tinha certeza que aquele era o carro dele que tinha sido roubado. Não era verdade, afinal. É verdade. O carro que estava a andar com a polícia, o desenvolvimento da situação, como é que está, o carro está apreendido, não está, a pessoa que comprou a polícia comprou de alguém que estava a conduzir melhor, comprou de alguém e foi enganado ou não. Tudo isso é preciso transpirar para que a nossa fé nos órgãos institucionais possa acudir, possamos dizer, sim, assim vale a pena. Quando nos dizem, aconteceu, sim, a culpa é minha, a culpa é minha, eu assumo e peço desculpas. Não tem como devolver uma vida. Nós aqui não andamos ainda em tribunais a pedir indemnizações. Mas e se os advogados do Dr. Silvio pedirem uma indemnização ao Estado pela morte desse homem? E se a nossa fé, aquilo que nos faz votar a cada 5 anos, a nossa fé nos diz, votem onde vocês acham que é o melhor para Angola. Votem em quem vocês vão depositar maior confiança para, sim, fazer o que disse ao longo de 3 meses de uma campanha e, sim, vai concretizar, mesmo que pelo caminho, e aparecem sempre, quando nós pensamos que estamos a andar numa rua, numa estrada em que não tem engarrafamento, de repente há um engarrafamento porque avariou um caminhão. E a minha fé me dizia, não, por ali eu vou melhor. A nossa fé
a fé, a sua fé no seu Deus. Seja que religião você professe. A fé que eu tenho de que o Procurador-Geral da República diz sim, aconteceu. Há desvios de dinheiros públicos para fins inconfessos. Há dinheiros públicos que enriqueceram determinadas pessoas. Sim, a minha fé me diz assim, isso tem de voltar para a nossa mão, para a mão do povo. Sim, mas a minha fé não me diz, não, vamos escolher uns e deixar outros para trás. Porque se uns fizeram e se há mais, então temos de ter fé naquilo que fazemos. Coloquem fé, muita fé. E enquanto isso, a família está indignada, uma família está indignada porque um suposto autor da morte de seu ente querido está identificado, mas ainda continua em liberdade. O crime ocorreu no Calemba 2 em fevereiro. A vítima tinha 18 anos e chamava-se Elídio Ernesto Matias. Naquele dia, ele estava com os amigos na rua e de repente chegaram alguns agentes da polícia. De repente começaram a fazer tiros para dispersar os jovens. Elídio foi atingido na testa, caiu sem vida. Um desses agentes é vizinho dele. Foi ao óbito, elogiou o falecido e ainda contribuiu com 10 mil kwanzas. Mais tarde, a família tomou conhecimento que o principal suspeito do crime é o tal vizinho. Remorso? Acompanhe a reportagem da Florinda Gomes. No ar. Vocês que estão atrasados de aprender. Eu quero ver se senhora atrás dos grandes. Quero ver se senhora atrás da grande. Não pode ir assim, pô. Eles têm que pagar daquilo que eles fizeram. Uma família abalada com a perda do seu ente querido. No dia 21 de fevereiro do presente ano, Elídio Ernesto Matias, de 18 anos de idade, estava com a família, quando, por um momento, decidiu ir ter com os amigos na rua vizinha, como nos conta o irmão mais velho. Ele disse, não vou demorar, daqui a nada vem me buscar, vamos juntos. Os amigos dele disseram, não, sem problema, pode lhe deixar ficar, ele daqui a nada vai. Posto eu seguindo na mesma rua, fiquei parado ao lado de uma cantina conversando com algum senhor que era nosso vizinho daqui ao lado. Logo ouvi primeiro disparo. Boas afirma que 7 outros disparos foram feitos de seguida. E naquele momento, por alguma razão, sentiu-se paralisado e pensou logo que algo terá acontecido ao irmão. E o meu coração foi distante. Chamei um miudinho que estava aí na rua. Falei para ele, puto, corre só agora aqui. Deixei o meu irmão aí na curva, acabou de conversar comigo para saber se o que está se passando. A mesma pessoa que foi lá para saber de meu irmão, vem a correr até mim, me diz que a pessoa que foi baleada é teu irmão, lhe deram um tiro da cabeça, está aí deitado, sozinho. Eu quando saio já de lá, correr, não pode. Chego lá, encontro o meu irmão deitado aí, a sangrar, já tentei lhe pegar, e me disseram, não lhe pega, não sei o que. Corri já aqui para avisar minha família, quando chegamos já até lá, onde aconteceu o ato. A rua em que Elídio foi alvejado fica a 70 metros da casa da família. Mas quando os pais chegaram ao local, o jovem já havia dado os últimos suspiros de vida. O miúdo já deitado no chão, o miúdo já morto. O miúdo que foi andar, que saiu aqui agora, mesmo na porta, a fazer tudo. Se despediu com o trabalho, me cozinhou, meteu comida no fogo, meu Deus. Por quê? Desde que tudo aconteceu, que os pais de Elídio têm tentado dar continuidade ao processo. Inicialmente, o processo esteve no Comando Municipal de Talatona, da Polícia Nacional, e, por fim, foi parar então ao Comando Provincial de Luanda. Para os pais, têm sido os dias difíceis, uma vez que receberam a informação, nos últimos meses, de que o presumível autor do assassinato de Elídio mora bem perto. Para terem noção, nós estamos na Rua do Sossego, no Calemba 2.
E, segundo os pais da vítima, eles receberam informação de que o presumível autor do crime encontra-se a morar a poucos metros. Senhor, como se sente ao saber que o suposto autor do assassinato do seu filho mora bem perto de si? Eu não posso sentir bem, porque sei que, como um pai que nasceu um filho eu lhe criei a partir de um mês até 19 anos. Depois um senhor vir aí tirar a vida do meu filho e o próprio senhor passa até me irritar, eu não sinto bem. Eu sento até para fazer justiça à mão própria. Então, como não posso fazer justiça à mão própria, é por isso que estou a pedir no governo, no Estado, para poder revelar essa situação. Susana Antônio questiona-se o facto do caso envolver agentes policiais, que o processo, que segundo o casal já tem um mandato de detenção, não tem seguimento. Por que estão atrasados em nos aprender? Eu quero ver esse senhor atrás dos grandes. Quero ver esse senhor atrás da grande. Não pode, meu filho não pode ir assim, pô. Eles têm que pagar daquilo que eles fizeram. Ao telemóvel, falamos com o instrutor do caso de Lídio, que pouco adiantou sobre o processo. O ativismo tem que se dirigir até a nossa direção. Tá certo. E lá acredito que vão dar um esclarecimento. Tá certo, senhor Yuri. Obrigada então pela informação. Ok. Foi esta nossa conversa com o instrutor, né, que está no caso do jovem Lídio, e nós vamos continuar a fazer contato com o Gabinete de Comunicação e Imagem da Polícia Nacional para que possa então esclarecer este caso que tanto afeta estes pais. As imagens são de Vadir Batista, Florinda Gomes, a TV Zindo. Programa Fala Angola. Nós vamos, com certeza, ainda falar sobre o assunto. Entretanto, entramos em contato com o Serviço de Investigação Criminal, que prometeu pronunciar-se na próxima quarta-feira, depois de amanhã. Vamos aguardar. Já sabe, mantenha as mãos limpas, mantenha a máscara sempre que estiver em locais públicos, em transportes públicos, na rua, em repartições, em bancos, enfim. Use a sua máscara, se puder ter um bocadinho de álcool gel, quando tocar em alguma coisa, não se esqueça, ponha o seu álcoolzinho, limpe as mãos e continue a fazer o seu trabalho. Os moradores da centralidade do Zango 5, em Luanda, estão agastados com a insuficiência de serviços sociais na centralidade. Reclamam também da falta da recolha regular do lixo e do surgimento de ravinas junto à centralidade. Vamos lá acompanhar essa reportagem, diretamente dos estúdios do Fala Angola, para o Zango 5, no ar. É dos mais novos projetos habitacionais de Luanda. A centralidade do Zango 5 foi projetada para dar maior conforto aos moradores. Um lugar bom para se viver e estou a gostar de cá estar. É o melhor sítio para se viver atualmente no nosso país. A nossa centralidade é calma, segura. Temos os serviços iniciais, que é a água, a energia. Nós temos escolas aqui na nossa centralidade, espaços verdes, lugares para lazer familiar aqui na nossa centralidade. Mas, passado quase 2 anos desde a chegada dos primeiros moradores, a cidade ainda carece de vários serviços sociais. Infelizmente, até agora, ainda não temos nenhum posto médico do Estado a funcionar. Se eu cair doente e não tem onde me socorrer aqui dentro. Nós já tivemos aqui casos de vizinhos que deram a crise durante a madrugada até chegar no hospital mais próximo, que é no Zango 2. Os vizinhos acabaram por morrer. Recolha de lixo, serviços comunitários, não existe nada aqui. Praticamente estamos aqui abandonados. Gestos como estes repetem-se todos os dias. O lixo é uma questão de saúde pública. A necessidade da camarada Jonalina, portanto, ver esta situação junto à própria administração municipal de Viana, se possível, dar-nos contentores para colocar em cada entrada da nossa centralidade. A comunicação sem fio aqui na nossa centralidade é de péssima qualidade.
tem vizinhos para poder falar numa das redes, quer Unitel ou Movicel, tem que sair de casa, procurar um ponto mais alto para poder falar. Portanto, outros têm que subir ao terraço do prédio, outros têm que... Portanto, é de facto constrangedor. Para nós falarmos da rede aqui, nós temos que ir aos parques, temos que ficar debaixo do prédio, nas janelas, nós não conseguimos falar o telefone em condições. Por esta imagem, até parece que estamos na fenda da Tundavala, mas na verdade trata-se de uma enorme ravina que ameaça engolir parte da cidade. Há uma ravina, não é? Uma ravina violenta, há uma ravina com vida, uma ravina visível junto ao bloco A, que já está a danificar as redes técnicas, e isto é preocupante. Dentro de alguns dias as chuvas começam a cair com intensidade, e quando isso acontecer, os prédios 14 e o 15 serão os primeiros a serem engolidos, uma vez que estão mesmo já ao lado desta ravina. Há um dos moradores que afirmou que o Zango 5 é o melhor sítio para se morar em Angola. Porém, há uma série de constrangimentos que fazem com que pensemos que não seja tanto assim. E que, afinal de contas, um pequeno pormenor que não é tão pequeno assim também, como é a não recolha do lixo, faça com que isso aconteça. Relativamente ao sinal das empresas operadoras de telefonia celular, nós temos de dizer, muito provavelmente, ou estão sem meios ou não têm necessidade de ganhar dinheiro com tantos clientes que têm lá. Porque é muito estranho que empresas particulares, empresas que deviam seguir o desenvolvimento das cidades, não sigam clientes para aumentar a sua capacidade de ação, de atuação no local. Muito estranho, acho muito estranho. Mas eu tenho certeza que esse problema vai deixar de ser um problema, não tarda. Em relação à ravina, muito provavelmente estão ali a deixar a ravina passar por ali, para depois abrirmos uma pequena brecha, não é? A partir de Calumbo, uma pequena brecha, para que passe um fio, um corredorzito, um caudal, e a água passe por aí, e então passe debaixo daquela ponta onde está a ravina, uma estrada e tudo mais. E isso tudo vai ser feito com aquelas 16 canoas. Não só pode. Porque pensando nisso, a ravina aumenta, os moradores estão preocupados, há tanto lixo ali. Então, como nós temos alguma riqueza, não mostra ali, olha, esse é o nosso lixo, e todos, que lindo, que giro, nós não vemos isso no nosso país. Olha, essa canoa aqui custou X, epa, que grande barco, Titanic, e coisas do género, só pode. O melhor lixo é o lixo do Zango 5. Ai. Agora, eu queria voltar a falar do seguinte. Não esperem. Criem comissões de moradores. Têm de ir atrás da administração do Zango 5 e dizer assim, nós vamos limpar. Vamos nos reunir e vamos limpar. Digam-nos, há alguma carrinha de apoio que possa recolher o nosso lixo às segundas, quartas, sextas e domingos? Sim, e as pessoas aí vão saber que façam um contrato e deem trabalho a pessoas aí nas vossas zonas que tenham carrinhas paradas que não estão a fazer nada. Hoje em dia os mercados já não movimentam tanto assim. Há tantas carrinhas paradas aí nos mercados. Uns ajudam as pessoas a mudar de casa, carregar isso, carregar aquilo, mas muitos ficam parados. Ele se morar ali no Zango 2, Zango 3 ou mesmo no próprio Zango 5, que é melhor, vão estar a dar-lhe trabalho porque ele vai saber onde é o ponto que ele vai colocar o lixo. Vizinhos, juntem-se, falem, conversem,
encontrem soluções, não pode ser um, não é isso, o outro não é aquilo, e não sei quantos mais. E isso e aquilo, digo assim, nós já nos juntamos e já sabemos que solução dar. Achamos que fazer isto, isso e aquilo resolve. Você vai ver ainda hoje, no programa Voz da Nação, mãe faz de tudo para tirar os filhos adolescentes da criminalidade e ainda uma forma de manter as pessoas ocupadas. Jovens criam biblioteca comunitária debaixo de uma pedonal. Até já! Boa noite, Cabinda. Boa noite. Ontem foi um verdadeiro show. O grupo Quinto N, não é concorrente, mas foi muito giro ver tanta malta de Cabinda dançar, recordar até. A Naturmed é um centro médico baseado numa medicina integrativa. A medicina integrativa é uma medicina que combina as diferentes técnicas da medicina clássica e da medicina complementar moderna, mas com suporte científico, tendo como objetivo o restabelecimento da saúde. O centro está dividido em duas partes, uma para a medicina convencional, com os seguintes serviços: clínica geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia e ecografias, e uma farmácia com produtos convencionais. A outra parte para a medicina natural, onde o tratamento é feito à base de nutrição, a fitoterapia ou tratamento com plantas IA, colonoterapia ou desintoxicação. E também uma farmácia com produtos naturais. O centro tornou-se especializado em tratar doenças como impotência sexual, infertilidade, infecção urinária, hipertensão arterial, entre outras doenças que você pode ver aí. A Clínica Naturmed é a solução para o seu problema de saúde. Vá lá, depois fale conosco. Mais uma vez, chamar a vossa atenção para o facto de estarmos a falar sobre a nossa fé. A nossa fé, como diz um adágio, a fé move montanhas. Portanto, nós temos de acreditar para que essas montanhas sejam movidas. É importante pensarem sempre nisso. Muito. Ontem à tarde, o pânico tomou conta dos funcionários do Hospital Municipal da Bibala, propriamente na ala de pediatria. Parte da estrutura pegou fogo e destruiu algum equipamento hospitalar. As causas desse incêndio ainda estão por se esclarecer. Outros detalhes com os nossos colegas Joaquim Manico e Kinavuide Barbosa, a partir do Lubango. Colegas, boa noite, digam-nos boas novas. O incêndio aconteceu por volta das 14 horas e 40 minutos. Aventa-se a hipótese do incêndio ter origem através de um curto-circuito. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, ao tomar conhecimento do sinistro, prontamente interviu, o facto que terá permitido o controle do fogo. Do contrário, teria se alastrado para outras estruturas do Hospital Municipal da Bibala. Cai dentro da colchão. Pelas fotos pode-se ver a destruição parcial da ala da pediatria. O fogo chegou mesmo a consumir camas, aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos hospitalares. No momento que deflagrou o incêndio, não havia pacientes internados nesta ala. Aceita tu. Hospital Municipal da Bibala, não tem... Vai. Ainda depois. A TV Zimo tem estado a tentar contato com a diretora do Hospital Municipal da Bibala para mais detalhes desta situação, mas ainda não foi possível. Já a administradora municipal da Bibala negou prestar mais informações sobre este acontecimento, alegando que o mesmo deve passar primeiramente ao domínio do governador provincial do Namibe. Cai dentro da colchão.
Também a mangueira dos bombeiros parece xixi de criança. Oh, assim também é como. Está a fazer esse incêndio tem que provocar. Ainda bem que não houve vítimas mortais, mas temos todos a noção do valor e do tempo que se que leva a colocar esse tipo de material nesses hospitais, como é um espaço distante na Bibala. Todos nós sabemos. Oxalá se resolva rapidamente, que as camas sejam devolvidas e que esse material hospitalar possa ser reposto imediatamente, que sejam feitas obras e tudo mais, porque o hospital é muito importante. Atende uma área grande de angolanos. Agora há que pensar na solução. A administração tem de pensar, a administração do distrito urbano, a administração do município, para ver, afinal, que soluções é que vão encontrar do cumbu que estão a receber desde o ano passado, 25 milhões de kwanza todos os meses. Olha só. Aquilo ali, está a ver, quando... É muito tempo, liga a mangueira também, olha só. Parece uma mangueirazita que... Parece um cota quando já está com problemas de urologia e o xixi não está a sair bem. Eu não consigo fazer, parece assim, parece a urina já não vai. É muito tempo essa urina com problemas da próstata. Seguimos. Quando as mães percebem que podem mudar a vida dos filhos, porque o caminho que esses filhos estão a seguir pode acabar por matá-los, elas, as mães, fazem tudo o que está ao seu alcance para salvar os filhos. Esta mãe guerreira que vai aparecer no seu ecrã arrastou os filhos para aqui para pedir ajuda. Ela diz que, embora pequenos, eles já cometem crimes considerados graves, como roubo de dinheiro e de bens. Vamos ver a reportagem da Maria Pedro. Está no ar. Duas crianças com futuro ameaçado, em vez de privilegiarem as brincadeiras próprias da sua idade, começaram prematuramente a percorrer caminhos ilícitos. O sofrimento desta mãe é maior porque vê de perto como é que os seus filhos se transformaram em maus exemplos para a sociedade. Já pensei em envenenar mesmo, não, está me trazendo muito problema. Há 2 anos que Dona Cecília luta para afastar os filhos das práticas antissociais, mas tem deparado com muitos obstáculos e dificuldades. Cecília, de 50 anos de idade, ficou viúva há 2 anos e desde então assumiu toda a responsabilidade da educação e sustento dos filhos. Sim, desde que o pai morreu, 1 ano, depois de 1 ano e tal, começou a fazer essas coisas. O Pascoal, é que faz biscate na praça, às vezes se não conseguiu mesmo, vai roubar. Ele compra comida e traz em casa. Vendia água fresca e bolinhos à porta de casa, mas infelizmente o negócio não deu certo e agora faz biscates para tentar garantir a alimentação dos filhos, enfrentando imensas dificuldades. A vida ficou assim muito difícil, não consigo fazer nada. Eles vão roubar e eu não consigo assumir que eles tiram. Quando se apercebeu que os filhos tinham começado a roubar, levou-os à polícia para serem repreendidos, mas isso de nada adiantou. Não, ainda não foram presos. Eu mesmo é que tinha levado na polícia, no coisa. Aí, na África do Sul, na esquadra, cheguei, informei, eu disse, me pegam essa criança, ele põe no centro de reeducação, me falaram não. Ele é muito criança para não lhe surrar e para ele ficar preso, isso aqui nós não resolvemos. Você tem que levar ele no Ramiro para ele pôr no centro, tem um centro lá. Posto lá me falaram, lá já está cheio. Na última vez que um dos filhos cometeu um roubo, os vizinhos juntaram-se para com o intuito de queimar o menino. Há pouco tempo roubou galinhas alheias, estavam para lhe queimar. Já tem dívida mesmo de vizinho para pagar. O adolescente diz que só rouba porque falta comida em casa. Está na fome. E já rouba? O que é que você rouba?
Bomba, tinha dinheiro. Este objeto pendurado no seu pescoço serve para matar alguns pássaros e alimentar-se. Dona Cecília já não sabe o que fazer para ajudar os filhos a deixarem de roubar. Eu vou aqui, minha família já estamos cansados com ajudar, então, como estão cansados, vale a pena eu se matar e matar minhas filhas e acabou o problema. É nesta casa inacabada e em más condições, deixada pelo falecido marido, que Dona Cecília vive com os filhos. Não tem nada, então não tem nada. A casa ainda é obra, não tem mesmo nada. Assim que estava chuva, é o caso sério, todos em cima é molhar. O que mais deseja é que apareça alguém que ajude a colocar os filhos num centro de reeducação, para que no futuro possam ser homens de bem e integrados na sociedade. Pessoa de boa fé, eu acho que aqui no mundo não existe pessoa de boa fé, mas dá para pôr essas crianças num centro de reeducação só, por favor. Estou a pedir porque querem eles queimar. E não há centros de reabilitação. Há poucos. E estes poucos que existem para crianças são escassos. Estão cheios. Mas tem de se fazer alguma coisa por estes meninos. Eles podem acabar como grandes ladrões, como assassinos, quiçá. Deus queira que não. Deus queira que não. Porque a mãe, no mais alto do seu desespero, se fosse qualquer outra pessoa, fechava a porta de casa e dizia: rua. Vocês já estão a roubar, já sabem não sei quantos mais. Fora de casa. Não, trouxe-os para cá. Porque ela não sabe para onde ir. As administrações têm de trabalhar com as pessoas. Quando ela falava em África do Sul, é um bairro chamado África do Sul. Foi a esquadra. E a polícia, ao invés de os levar à administração para que se saiba quem é o responsável pela ação social, não! Impreparação. Falta de preparação de um setor com falta de preparação de outro setor. Nós vamos esperar a ver o que é que nos vão dizer. O que é que nos vão dizer da direção provincial do Masfamo? Se vão lá, se vão saber quem são os meninos, se há um local onde se possa colocar os meninos para corrigi-los. O ano letivo está aí à porta. Se calhar eles nem estudam, nem sabem ler. Podem aproveitar pelo menos até os 16, 18 anos para saírem dessa vida. É muito importante que o Estado faça o que tem de fazer para o cidadão. Nós somos as vítimas. Os meninos saem porque a senhora tenta por N caminhos e não consegue encontrar o suficiente para dar de comer os filhos. Ela é viúva há 2 anos. Ela tem de merecer atenção. E como ela, existem centenas de milhares de angolanos a viverem assim. É preciso olhar para estas pessoas com olhos de ver e de corrigir. Minha senhora, tenha calma. Eu sei que a administração da sua zona, quer seja municipal, quer seja do distrito urbano, da comuna, vão se preocupar com o seu assunto. Porque não pode, de repente, terminar tudo como aqueles macaquinhos que aparecem que estão na internet, né? Aqueles macaquinhos de uma lição muito antiga, do tipo, são as pessoas que nos coordenam, que nos vigiam, que nos comandam, do tipo, não vi, não ouvi e não digo nada. Intervalo.
Muitas vezes a nossa fé, e é disso que falo hoje, nos faz dar passos em frente. Nós caminhamos e vemos que valeu a pena. Muitas vezes a falta de fé faz com que nós recuemos e não consigamos alinhar o nosso crer com aquilo que fazemos. A história que vem a seguir é uma história de fé, é uma história de encorajamento, é uma história de superação, de amor próprio e de fé. Nós somos o que comemos, somos o que vemos, o que ouvimos. Se pesquisássemos mais sobre países onde não existam muita criminalidade, podíamos conhecer alternativas que livrassem muita gente desse mundo. Tudo bem que depende de uma conjuntura social, mas também e principalmente do nosso caráter. Muitos jovens, muitos homens, empreendedores, passaram fome. Hoje agradecem por terem escolhido o melhor caminho para si. Vejam agora uma ideia maravilhosa para entreter e educar os jovens. O Pedro e o Manuel criaram uma biblioteca debaixo de uma ponte. Eles estão na zona da Rubaldina, na Avenida de Olinda Rodrigues. É uma história interessante. Eles vendiam os seus produtos nesse espaço e começaram a levar livros para promoverem debates positivos entre os jovens. Começaram com 14 e já têm 500 livros. Quem lê um livro já nunca mais é a mesma pessoa. Veja agora, na reportagem do Erasmo de Almeida, como a biblioteca padronizada tem mudado a vida de várias pessoas, jovens sobretudo. Acompanhe, está no ar. Uma iniciativa que chama a atenção de quem passa pela zona da Rubaldina, em Luanda. Junto a este vai e vem de viaturas na Avenida de Olinda Rodrigues, bem por baixo desta pedonal, nasceu este projeto que está a mudar a rotina de muitos cidadãos. É uma ideia muito incrível e fora do padrão normal de pensamento das pessoas. Estamos aqui à vontade de poder ler qualquer tipo de livro educacional, motivacional, histórico, de entretenimento. Isso é muito bom. A ideia da criação da biblioteca despadronizada, como é chamada, foi de Dago e Arante, 2 jovens vendedores de calçados. Alguns trabalhos que nós fazíamos nessa questão de venda de calçado, não estava a aparecer cliente. Era o momento de nos reinventarmos, fazer qualquer coisa, porque a dificuldade econômica apertava. Assim que nós começamos a vender, vulgarmente conhecido The Best e cigarro. Quando nós viemos vender The Best e cigarro, e viemos com nossos livros. Nós começamos com 14 livros. A ideia surgiu de nós os dois quando descobrimos que precisamos partilhar conhecimento, então decidimos pegar cada um de 7 livros para podermos expor aqui para as pessoas poderem ler. E, na verdade, os 14 livros foram insuficientes porque nós percebemos que no primeiro dia os 14 livros foram ocupados por 14 pessoas, quebrando nesse sentido a ideia de que a juventude não gosta de ler. E hoje estamos em mais ou menos quase 500 livros. Localizada junto a uma paragem, por aqui passam pessoas que desejam apanhar o táxi e alguns curiosos que, enquanto aguardam pelo transporte, deixam-se levar pela beleza de uma leitura. Nem mesmo o barulho das motas, carros e caminhões dispersa a atenção de quem quer desfrutar de uma bela história. Temos notado a leitor que não tem sentido perturbado, mas tem se dedicado mais para a leitura e tem saído aqui nesse local muito satisfeito. Sempre tive o hábito de leitura, mas infelizmente temos poucas bibliotecas perto das nossas casas. Temos que nos deslocar a uma boa longa distância que é para poder lermos, mas felizmente essa iniciativa já trouxe os livros bem mais perto de nós, perto das nossas casas, e podemos vir aqui quando quisermos sem sequer pagar nada. Eu comecei a ler 2 desde a primeira vez que vim, ainda nem estava assim, agora ficou bem mais bonito. Comecei a ler um livro infantil, mas não terminei, e vim dessa vez para ler um livro de entretenimento, dessa vez um drama.
Para já, foi pela leitura de um livro que Antônio Kudemuener descobriu que a vida vale a pena e aos poucos volta a ter esperança em dias melhores. Eu quero também mesmo crescer e ter um filho, mas deve ainda mesmo estudar um pouquinho. O jovem de 20 anos de idade vive por baixo desta pedonal, onde também trabalha como engraxador há mais de 4 anos. Graças à biblioteca instalada no mesmo lugar onde dorme, ele teve a oportunidade de ler o seu primeiro livro. É o único livro que eu costumo ler. Primeiro dia, estou a receber esse livro. Estou acostumado, assim mesmo já estou acostumado a ler. Já o enfermeiro reformado Pedro Amadeu, de 63 anos de idade, vem a este lugar para refrescar alguns conhecimentos. Eu tanto gostei desse espaço, é por isso que eu venho sempre fazer a minha leitura. Nesse momento de pandemia, que não estamos fazendo nada. Queria que larga mais esse espaço, porque fazer a leitura é a vida, faz bem para o bem da pessoa. Em cada página desfolhada, crianças, adolescentes, jovens e idosos aprendem e se entretêm com um amigo silencioso, mas com muito por ensinar. Tinha medo do gigante durante 40 dias. Davi é da parte do bem, ele fez bem, ajudou o seu povo de Israel, porque o Golias insultava o povo de Israel. Entretanto, muitas das crianças que frequentam a biblioteca vêm do bairro Grafanil. Por vezes, algumas, mesmo sem terem tido uma alimentação em casa, vêm aqui na expectativa de ter um conselho ou mesmo uma história contada. Vocês viram o que a fé faz? Vocês viram o que a fé pode mover? Eles tiveram uma ideia, sem terem a certeza de que aquela ideia fosse dar certo. E deu. Hoje é ali próximo da bomba estalagem. Isso é município de Viana. Eu vou passar por lá. Eu tenho alguns livros. E destes alguns livros, há um excedente de livros que eu já li e que eu posso passar por lá e deixar. Vou ajudar. Eu vou aí, Candengues. Eu vou aí. O Fala Angola quer participar na campanha de recolha de livros para a Biblioteca do Pedro e do Manuel. Estamos a contar com todos vocês. É exatamente isso. Todas aquelas pessoas que tiverem um livro, que já tenham lido, que o filho já tenha lido e que esteja ali apenas na prateleira e já não ofereça nada a ninguém, poderia deixar ficar lá. Ou não. Há pessoas que fazem coleção de livros como eu faço. Então é importante que essas pessoas se sentirem bem com essa ideia. Vão a uma livraria, compram um livro e vão lá deixar na ponte da Rubaldina, na pedonal, onde os meninos arranjaram um pequeno espaço, começaram com 14 livros e hoje têm perto de 500. Mas isso é maravilhoso, isso é fantástico. Sabe, eu tenho fé que antes do dia 31 de dezembro, eles vão ter mais do que 1000 livros. Vão ter. Eu acredito nisso. Olhem bem para essa imagem. Um pneu usado, umas conchas, umas pedrinhas e livros expostos. Epá, está aí. Nós podemos oferecer livros aí em inglês e pode despertar a atenção de muitos jovens para aprenderem a falar a língua inglesa. Isso vai mover outras pessoas. Agora, está a faltar, vem para mim, meu realizador, vem para mim. Agora está a faltar o quê? Está a faltar que algum empresário, alguém, possa ir com a devida autorização da administração do município de Viana, ir por ali um gradeamentozinho, uma zona
fechada, bem gradeada e com malha-sol, para que eles não tenham de pegar nos livros todos os dias, levarem e voltarem com os livros de manhã. E a chuva aproxima-se, vai ser mais difícil caminhar a chuva com livros, molham-se, estragam. Então, se houver ali uma coisa bem, sem roubar espaço a absolutamente ninguém, porque eles não roubam espaço nenhum, podia ter haver pessoas que fossem oferecer cadeiras. E então, enquanto eu espero o táxi, eu sento-me ali e já estou a ler um livro. Eu não tenho capacidade de comprar um livro que está ali e me recomendaram para ler. Está aí o ganha-pão deles. Eles vão pôr ali também já um sítio para vender um cafezinho ou um chá. Nada de bebidas alcoólicas, nada, zero. E a pessoa está ali, aquele mais velho, de mais de 60 anos, que foi lá ler. Ele diz, vai ali naquele banco, sento e fico aqui a ler. E o mais velho vai comprar um cafezinho, vai comprar um chá, uma água, uma aguinha, um biscoitozito, e nós vamos ajudar aqueles jovens. Ajudemos, empresários, administração, tudo, vamos ajudar. Eu vou lá deixar livros e vou mostrar-vos aqui. Vamos lá? Beleza. Até já. Intervalo. Direto da redação, hoje com Maria Nguamba. Olá, companheira, bem-vinda. Olá, boa noite, companheira, tudo bem? Tudo na paz, contigo. Está tudo ótimo. Depois de um fim de semana maravilhoso, não é? Ontem dançaste? Dancei bastante, Salu. Bastante. Deu para matar saudades de Cabinda. Que bom, né? Que bom. Depois do Fala Angola, quero ver-te a dançar uma imagem que ficou na minha memória foi do deputado Raul Danda. Não é? Ficou o teu conterrâneo. Ficou na minha memória porque notou-se que ele voltou anos no tempo e dançou despreocupadamente. Que giro! Todos os Cabindas dançaram ontem. Foi muito bom. E depois do Fala Angola, quero ver-te a dançar o quinto N. Ensina-me. Mas agora diz-me quais são os destaques para o Jornal das 20 horas. Bem, para hoje temos os seguintes destaques. TAG retoma serviços domésticos com primeiro voo para Cabinda e na quarta-feira vai ao Soio. A Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação afirmou nesta segunda-feira que ainda não foi definida uma data específica para o reinício das aulas. Angola e República Democrática do Congo analisam situação de defesa e segurança na fronteira comum. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, celebra hoje 60 anos desde a sua fundação. Fora de portas, a Organização Mundial da Saúde espera aumento de mortes da Covid-19 na Europa em outubro e novembro. Quanto ao desporto, Nelson da Luz, jogador angolano do Vitória de Guimarães, testou positivo à Covid-19. Estes e outros assuntos o caro telespectador vai poder acompanhar às 20 no Jornal da Zimbo com a apresentação da Leda Macuéria. Boa noite e até amanhã, companheiro. Até amanhã. E vamos dançar aí depois um bocadinho. Vamos dançar depois, tá bom? Até amanhã. Até já. Até já. Bom, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Nós vamos ficar a aguardar pelas vossas mensagens, sugestões, denúncias, enfim. Facebook, Informação TV Zimbo. Correio eletrónico falacomigo@tvzimbo.com. E o nosso número de telefone, que é, para além do 922 22 59 18, o nosso é o 928 551 641. Repito, 928 551 641. E enfim, estes mamos já não me encantam, está a ver? Hoje é 14. Hoje é 14. Temos uma semana mais curta, tendo em conta o feriado que é na quinta-feira. Vou ler para vocês um extrato do poema Havemos de Voltar, de Quilamba. A frescura da mulemba, as nossas tradições. Aos ritmos e as fogueiras, havemos de voltar. Obrigado a todos. Tenham uma noite tranquila e bastante descansada. Até amanhã.
enche coração.